Olá pessoal, então vamos aí fazer mais algumas reflexões baseadas em um outro livro. Esse livro é do Marcelo Gleiser, O Caldeirão Azul. Então nós vamos começar da parte 1, né, nesse primeiro vídeo, e ele vai falar sobre a relação entre a ciência e a espiritualidade. Então o que ele vai nos dizer sobre isso? Bom, ele nos diz que nós temos que evitar a polarização, essa dicotomia de não acreditar e acreditar. Se não é o que eu penso, eu não dou bola e ele está errado, eu tento contrapor ele. Então a gente deve evitar esse radicalismo dentro dessa relação entre ciência e religião, porque tudo é baseado por convicções. As nossas convicções, elas mudam de tempos em tempos, né? Não fui o mesmo que a semana passada, eu já não fui o mesmo do que fui o mês passado, de que anos atrás. Então, nossas convicções vão mudando, por isso que nós não podemos radicalizar, ter animosidade em relação ao que os outros pensam em relação à ciência ou em relação à religião, porque isso é profundamente prejudicial, né? Ao falar de fantasmas, por exemplo, só o fato de já ter visto o fantasma é porque ele emitiu radiação e foi sensível aos nossos olhos. Então, esse fato ele já não é mais sobrenatural. Ele é um fato natural porque nós estamos vendo. Então, colocar um Deus dos vãos quando a ciência acaba é muito prejudicial também, porque não se pode discutir, né? O Deus dos vãos não se pode discutir sobre algo que não se conhece. Então, por isso que o Marcelo Gleiser, pelo método científico, ele é agnóstico, porque o agnóstico é uma gradação de ateu, um ateu que ele não nega Deus e não afirma que ele existe, né? Ele aguarda observações conclusivas sobre a existência de Deus. Como não existe, ele não dá a sua opinião. Isso que quer dizer agnóstico, né? Então, o surgimento dessas crenças em deuses vai surgir antes de Cristo, nos povos primitivos, que é a organização das comunidades em tribos. Então, as tribos se organizam em comunidades para assegurar a sua segurança, a sua proteção entre ambos, né? Mas para conduzir essa proteção, eles então eram induzidos a fazer certos rituais aos deuses, que se acreditava que esses deuses estariam bravos quando acontecesse algum fenômeno físico. Então eles eram induzidos a fazer isso para ser aceitos dentro da comunidade, né? Então toda essa construção da realidade passa pelo nosso encantamento sobre os nossos limites e sobre o que que a gente não conhece, que a gente não sabe. Há muitas coisas que a gente não sabe. A razão humana, ela somente prevê alguns comportamentos parciais sobre a realidade, ela não sabe tudo. Então, o mistério é essa atração espiritual pela natureza, é a busca do sentido. E o Marcelo Gleiser traz uma conversa que ele teve com um cardeal, né? Esse cardeal ele faz conexões das falas de cientistas, né, sobre o aquecimento global, sobre o uso da genética, né, na sociedade, para tornar uma sociedade mais sustentável e mais rica em termos de convivência, mais adequada para se conviver. Então, esse mistério, essa dimensão espiritual, é essa aproximação do indivíduo, num olhar científico, é a aproximação do indivíduo nessa relação mais íntima com a natureza. Que quanto mais nós aprendemos, nós observamos que mais a gente precisa saber, mais coisas sobre a natureza que nós não conseguimos responder. E esse é um fato totalmente natural, que mostra que nós somos máquinas que, mesmo sendo muito pouco importantes no contexto do universo, mas nós somos máquinas muito raras, que podem sentir, pensar, construir rádios, telescópios,
né, com várias vertentes do conhecimento. Então, se a gente pegar um copo de vinho, por exemplo, o copo de vinho a gente pode analisar a química dele, a cor no aspecto físico, a gente pode analisar como que esse produto foi gerado, a questão agrícola, a questão social, de como que as pessoas que trabalharam, como que foi feito. Então, há várias interpretações sobre o mesmo ponto, e cada um traz uma análise parcial da realidade. Nem a ciência, nem as crenças têm a verdade absoluta. Nenhuma análise mais global, então, numa análise mais pluralista do conhecimento, seria mais adequada. Que o Kardec propõe, então, essas 3 direções: uma para baixo, que seria a matéria, o estudo da matéria; uma para cima, que seria a transcendência, que vai além da matéria; e para frente, que é as relações entre os seres e o indivíduo, para que a nossa relação se torne uma relação mais amigável com o planeta Terra, para que nós possamos ter uma vivência no mundo, uma vivência mais sustentável. Então, através de fatos, de valores, de crenças e tradições. Então, tudo isso forma uma teia de conhecimento que não deve ser deixada de lado, deve sim ser levada em conta sem radicalismos. Então, é possível sim celebrar o pluralismo do saber mediante a arte, a filosofia, a teologia, porque tudo isso é fruto da história da evolução humana. Tudo é fruto da evolução humana. Então, desde o Big Bang, do surgimento da matéria, do surgimento da vida, do surgimento do ser humano, até as obras dos seres humanos. Então, essas obras, elas fazem parte, sim, de um processo complexo de evolução que demorou muito tempo para se concretizar. Então, nenhum conhecimento deve ter o estereótipo de que é a verdade absoluta, está completa. Todos os conhecimentos vão se ressignificando com o passar do tempo, né? Onde não se pode falar que a física atômica vai explicar o comportamento das pessoas, o comportamento fisiológico, né? Esses são retratos de conhecimento. A física atômica se aplica lá na física quântica, e as relações entre as pessoas, o comportamento das pessoas, tem outras versões que podem ser usadas, mas não usar o respaldo científico da física quântica para analisar o comportamento de uma pessoa. Isso, então, seria um equívoco, seria um radicalismo, né? Então, todos os telescópios, microscópios que são desenvolvidos, eles nos dão nos ampliam, são amplificadores do conhecimento humano, mas que também têm suas limitações e não nos dão a visão total de tudo, né? Então, essa busca de não saber, não saber tudo, de que as coisas não têm fim, o saber não tem fim, é algo instigante de algo que está sempre por vir. Então, ali está o mistério da busca, né? Então, desde o início, lá dos povos primitivos, se busca a origem das coisas, né? Que até hoje é um desafio moderno da cosmologia, que a cosmologia sabe-se do Big Bang, dos 13,8 bilhões de anos atrás, quase 14 bilhões de anos atrás, do surgimento do universo, que o universo está se expandindo, que existe, que vai até uma singularidade. Essa singularidade seria a primeira causa, né? E para explicar essa primeira causa, nós só temos modelos especulativos de uma descrição parcial do universo, assim como Stephen Hawking escreve nos livros dele. É um modelo especulativo que ele propõe. Então, não há um consenso dentro das ciências o que acontece antes do Big Bang, ali na singularidade. Então, a pergunta sobre um fim do mundo, será que o fim do mundo está próximo? Todas essas profecias que já aconteceram foram baseadas em eventos celestes estranhos, ou de alguma
transformação no cérebro da própria pessoa, alguma coisa que estava acontecendo no cérebro da pessoa que fez ela pensar nesse fenômeno, né? Relatando que eram mensagens divinas de uma tragédia anunciada, né? Que os deuses não estavam felizes, mas que se tratavam de efeitos fenomenológicos, físicos, né? Mas que nós é que somos os agentes transformadores do nosso futuro, nós que podemos construir uma sociedade melhor. Então a ciência nos ensina que o fracasso é essencial ao progresso. Enfrentar desafios, né, como a gravitação, como o eletromagnetismo, a seleção natural, foram objetos de obstáculos gigantescos para a humanidade, para os cientistas. Então a nossa habilidade ela vai se expandindo gradualmente à medida que nós vamos conhecendo mais. Nós só não podemos colocar um chapéu muito grande, porque o chapéu muito grande a gente não enxerga muito à frente ou nada à frente. O chapéu seria o egoísmo. Então o chapéu do egoísmo nos impossibilita de enxergar algo mais à frente. Então a gente só não pode ter esse extremismo, esse radicalismo de achar que sabe tudo e que os outros não sabem nada e que o conhecimento não pode mudar. Então o Newton, apesar de ser um personagem pouco sociável e um pouco orgulhoso, ele comentava que ele se sentia, ao estudar as leis da física, como sendo um menino à beira-mar. Esse menino à beira-mar ia procurando algumas conchas, ia se deslumbrando com uma concha mais bonita, só que ele se deparava com o oceano do conhecimento, um oceano desconhecido à sua frente. Então, o que mostra a sua humildade em reconhecer que ele descobria algumas coisas, mas que muitas outras estavam por ser descobertas. Então, essa tensão criadora, ela faz parte de uma mola que a gente está pressionando a mola, essa tensão na mola, ao soltá-la vai se transformar em movimento. Então essa tensão existe nas leis naturais, o universo está repleto de tensões, ele surge através de tensões, só que essas tensões na natureza, elas não exigem valores morais. Esses valores morais, elas estão inseridos dentro de uma dimensão humana, que somos nós que podemos refletir sobre algo e escolher as consequências dos nossos atos. Então, no final do capítulo, fica a reflexão de que nós temos que celebrar o que nós temos, ter a consciência disso, mas que nós podemos ir além através da nossa escolha, através da escolha de cada um.